Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao quarto Cisca. Vamos dar início aos trabalhos desse primeiro dia de evento. E eu já gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante, que vai fazer a nossa palestra de abertura para o evento, é o professor Peter Herman May. Ele é graduado em Ecologia Humana pela The Evergreen State College, mestre em Planejamento Urbano e Regional e PhD em Economia dos Recursos Naturais, ambas da Cornell University. Atualmente é professor associado, quarto, do curso de pós-graduação em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Coordenador da linha de pesquisa em Biodiversidade, Recursos Naturais e Culturais e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas para Estratégias de Desenvolvimento. É atualmente também presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, com experiência na área de economia e política dos recursos naturais. Professor Peter, por favor. Então, talvez seja melhor ficar aqui em cima. Bom dia a todo mundo. Está um pouco rarefeito aqui no meio. Se quiserem descer um pouquinho para a gente ficar mais bem acomodado, seria legal. A plateia não é ainda enorme, né? É um grande prazer estar entre vocês. É a segunda vez que um dos nossos diretores da economia ecológica esteve presente nesse simpósio. Soube que o Dr. Daniel Cacheta, da Uberlândia, esteve oferecendo uma palestra por nossa parte também no último simpósio, não foi? E acho que talvez seja assim, uma oportunidade interessante, porque eu estou bastante envolvido em pesquisa sobre a questão de pecuária, principalmente os problemas associados com conflitos socioambientais associados com a expansão da pecuária na Amazônia, e os problemas de produtividade e de políticas públicas que afetam a sustentabilidade do sistema de produção pecuária no país. Então, eu vou falar não somente a visão da economia ecológica. Bom, estão ouvindo melhor agora. Não somente a visão da economia ecológica sobre a questão de desenvolvimento e sustentabilidade, mas também, mais especificamente, como que a gente possa contribuir para um diálogo com a ciência animal sobre a sustentabilidade dos sistemas de produção agropecuários no país. Então, o objeto é esse. Aqui. Tá. Então, para começar, só queria dar um arcabouço preliminar sobre como que a economia ecológica vê o mundo, vê a relação entre a economia e a natureza e a sociedade, como que a gente pode analisar isso no contexto que a gente vai abordar aqui. Então, primeira vez, eu queria olhar para como que a economia convencional, neoclássica, tende a olhar para a relação entre o consumidor e a firma como os dois atores únicos. Você poderia incluir também o governo, mas na economia pura, o governo não é tão importante ou necessário assim. Então, o papel da economia neoclássica é de estabelecer uma relação entre esses atores dentro do contexto do mercado. Há trocas de bens e serviços gerados pelas firmas com os consumidores. Os fornecem mão de obra e demandam bens e serviços gerados pelas firmas. Então, há um modelo fechado de relação entre esses dois atores e Deus ex machina, em que a sua perpetuum mobile é permitido pela crescente demanda
e de crescente população envolvida no mercado de consumidor e no crescimento da economia permite que as firmas crescem também e todo mundo cresce junto. Então, crescimento é um cerne de importância chave na economia neoclássica. Se a gente olhar para uma outra perspectiva, a gente vê que, de novo, essa economia neoclássica está inserida dentro de um contexto mais amplo que inclui a natureza. A natureza para a economia neoclássica não está aí no modelo, está externo ao modelo. Seria assim, um aspecto externo a ser considerado como assim, exposto se houver algum problema com o funcionamento pleno e perfeito do mercado como hipotetizado. Mas no caso, a economia ecológica percebe que a economia neoclássica, aquela economiazinha, está aqui dentro de um contexto em que as fontes de energia, matérias-primas, que são os motores que efetivamente garantem o funcionamento da economia tomado como menor, seja viabilizada. Então, você tem o sol como fonte de energia principal e único, mesmo para as fontes hidrocarbonetos que estão armazenados embaixo do solo. Um dia eles foram vegetais, né, que foram prensadas bilhões de anos atrás e geraram uma fonte principal para a energia que é utilizada hoje em dia pelas economias. Então, o sol continua a ser a fonte de energia privilegiada que os seres humanos e o planeta têm para garantir a vida, né? A fotossíntese assegurando a vida das plantas e o consumo pelos animais e pela sociedade humana. E a economia neoclássica aí está gerando resíduos que são emitidos para esse ambiente que também é fonte de bens e serviços que são necessários para a sobrevivência da economia e dos demais organismos que existem. Então, há um nível de emissões e efluentes que são expelidos para o ambiente que pode afetar a viabilidade, a sustentabilidade efetiva desse economia e do próprio planeta em que ele fundamenta a sua sustentabilidade. Então, a gente vê resíduos materiais e energia não utilizada, dissipado no ambiente, num processo entrópico que não é possível reciclar, né? Embora você pode até ter uma parte das matérias-primas que são utilizadas podem ser recicladas, a reciclagem em si demanda mais energia, então a sustentabilidade do sistema econômica é questionado pela economia ecológica quando depende particularmente de recursos naturais esgotáveis. Então, a gente pode olhar o significado também desse processo para a relação de escala. É outra variável que a economia ecológica considera como chave para entender os processos de relação entre economia e natureza. Se a gente olha para uma situação na antiguidade ou na época em que a sociedade era mais diretamente vinculada com o ambiente como fonte de subsistência, você tem assim, um mundo chamado mundo vazio por Herman Daly, em que a economia é uma parte reduzida em termos do tamanho de capacidade de suporte do planeta como fonte de fundamento para seu funcionamento e crescimento. No momento atual, a gente está esbarrando, né, os limites da economia, como na sua escala e a capacidade de suporte do planeta está sendo reduzida. Então, os espaços que ainda existem para a sobrevivência de outros organismos e de
para a natureza fornecer os serviços ecossistêmicos necessários para a sobrevivência dos seres humanos e dos outros animais e outros organismos, está sendo limitado. Então, capital natural, que é o conceito que foi também proposto e promovido pela economia ecológica, está sendo reduzida em termos da sua capacidade de gerar os serviços que são necessários para a manutenção desses fluxos. Então, capital e fluxo. Então, mais recentemente, o grupo de pesquisadores no Centro de Resiliência na Academia de Ciências da Suécia tem pesquisado o potencial de que essa expansão contínua do tamanho da escala da economia humana seja uma ameaça para a sustentabilidade do planeta, olhando para fronteiras ou boundaries planetárias que podem estar sendo ameaçadas por essa expansão. Eles relacionam essa expansão com uma série de fatores socioeconômicos, né, que são as tendências socioeconômicas que afetam o sistema planetário. Então, você tem elementos de uso de água, fertilizantes, produção de papel, PIB, investimento externo, direto, telecomunicações, etc. Todas essas tendências são exponenciais e os efeitos sobre o planeta são igualmente exponenciais. Você tem a expansão da emissão de dióxido de carbono, ou equivalente, óxido de nitrogênio, metano, ozônio estratosférico, que é o único que está um pouco controlado, pelo menos estabilizado nos níveis que eles atingiram, por causa de um acordo global que foi conseguido sobre isso. Temperatura do planeta superficial, que está afetada por outros fatores associados com a emissão de gases de efeito estufa, a acidificação dos oceanos, a captura de peixe, que está sendo limitada pela inexistência de populações pesqueiras suficientes para manter a crescente extração dessas espécies. Aquicultura de camarão, que é um processo que está ameaçando muitas áreas de manguezal no mundo inteiro. Os efeitos de efluentes de nutrientes usados na agropecuária, em lugares como a delta do Mississippi, que criam grandes áreas mortas no Golfo de México e outras partes do planeta, está também afetando uma série de limites. Perdas de florestas tropicais, mudança no uso do solo para domesticá-la e a degradação da biosfera associada com a perda de biodiversidade. Então, algumas das tendências que estão em curso que sugerem que haveria algum tipo de ameaça que teria que ser atuado em termos de políticas públicas globais para poder garantir a sustentabilidade. Esse mapa de variáveis principais que foram analisados pelo Resilience Center sugere que há alguns dos indicadores que efetivamente ultrapassaram e muito a capacidade do planeta de ser resiliente e absorver essas pressões, né? Particularmente a perda de biodiversidade, o ciclo de nitrogênio, mudança climática. Alguns outros não têm esbarrado nos estimados limites, mas estão chegando perto. Então, teria que ser controlados e além de agir com muito mais prioridade sobre esses elementos que já estão ultrapassando os limites que são estimados. E esse tudo é relacionado com uma visão de limites ao crescimento
que ressurge desde o lançamento do livro seminal sobre o assunto pelos Meadows e o Clube de Roma, nos anos 70, nós temos uma nova perspectiva de que, efetivamente, há limites ao crescimento de atividade econômica do planeta e que há urgência em tratar disso. E há até nova era geológica sendo proposta pelo período em que os seres humanos estão interferindo com os processos planetários na medida superior a qualquer outra espécie e assim, afetando extinções que não foram observadas nesse nível de processo desde a época dos dinossauros. Então, o antropoceno é a nova era geológica que está sendo proposta e debatida na ciência como sendo uma era em que já estamos e em que os culpados para as mudanças que estão afetando a natureza somos nós. Então, nós que temos que assumir a responsabilidade, culpa. A gente não sabia, aconteceu muito rapidamente, não temos tempo, temos que crescer porque a gente está em crise, né? Temos as desculpas para evitar a ação, mas de fato não temos muita conveniência para fazer isso, para continuar fazendo isso. Então, dito isso, tem uma visão oriundo de uma avaliação dos potenciais de ação que são incorporadas nesse gráfico, oriundo da ideia da curva ambiental de Kuznets, que não foi efetivamente inventado por Kuznets, mas usa o conceito de Kuznets que foi aplicado para inequidades associadas com crescimento econômico. Então, a gente tem a renda per capita dos países ao longo desse axis X e a degradação, a deterioração da qualidade ambiental nesse axis aqui. A gente vê que, historicamente, tem ocorrido com vários resíduos, material particulado, a qualidade da água, até mudança climática, emissões de gases de efeito estufa, podem ocorrer numa situação assim, do crescimento da economia, o PIB per capita seria esperado de crescer de forma rápida até um certo ponto em que há uma virada na sociedade, na política e na necessidade de agir sobre esse problema e adota-se controles, seja comando de controle, seja instrumentos econômicos, taxas, etc., para forçar as firmas e os indivíduos a reduzirem o nível de consumo e disposição de resíduos no ambiente de uma forma para causar esses problemas. Então, teria uma melhoria na qualidade ambiental, que seria resultado do contínuo crescimento das economias. Então, nós precisamos não fazer nada a não ser crescer, que esse vai resolver todos os nossos problemas. Essa é a visão da curva. Mas esse depende de uma outra perspectiva. Né? Primeiro, a gente não sabe de fato que existe esse ponto de virada. Então, algumas coisas têm sido analisadas estatisticamente, mostrando que há a perspectiva de sociedades do norte tem havido algum tipo de redução de problemas que afetam a qualidade ambiental, que permite esse virada. Mas em outros países não. Né? Se a gente olha para o caso a gente vai ver no próximo slide, por exemplo, eu vou voltar aqui. Que no caso de mudança climática, o business as usual está exponencial. Né? A linha vermelha é que está acontecendo nas tendências de crescimento média de 3% por ano da economia global. Você tem um crescimento de emissões superior até do que a economia, o crescimento da economia. Somente com a adoção de uma parada total de emissões de gases de efeito estufa, agora que você poderia estabilizar a concentração desses gases na atmosfera. Isso não está acontecendo.
Então, nós estamos basicamente path dependent, né? Estamos rigidificados dentro de um trajeto que vai nos levar forçosamente a um aumento da temperatura do planeta. Não tem volta muito fácil aí. Então, o que a gente teria como possibilidades hoje em dia é mais para o lado de adaptação à mudança climática do que a mitigação de gases de efeito estufa. Não está surtindo efeito. Voltando para a curva, voltando para a curva Kuznets, a gente vê que o que aconteceu aqui. Vou botar mais uma. Volta. Aí. Então, a gente vê que poderia acontecer para o resto do mundo, onde esse tipo de ponto de virada não foi atendida, é que os países que têm passado por esse crescimento com redução de qualidade, de piora de qualidade ambiental, transpiram tecnologias desenvolvidas para permitir que essa curva seja declinante em algum momento, e aí você teria a transferência de tecnologia permitindo que haja um túnel que permite que os países em desenvolvimento passem embaixo da curva. E não precisa passar por cima toda essa degradação ambiental para chegar num paraíso de alto PIB per capita, né, se chegar lá um dia. Então, é uma hipótese muito bonita. Agora, a gente está esperando a transferência de tecnologia do norte dos países que já passaram por isso e os recursos necessários para permitir que haja uma necessidade de intensificar, atrelada ao crescimento da população, atrelada à reconcentração das populações em comunidades, a possibilidade de inovar em termos tecnológicos para assegurar que o manejo animal seja mais sustentável. Então, historicamente, já passou por isso. Né? Teve problemas de degradação devido ao sobrepastoreio, que causaram que foram causadas por sistemas de nomadismo, e adotou-se forragens em rotação para permitir que os animais pudessem aumentar a carga nos espaços mais perto das comunidades e mais produtivos. Né? Usou-se esterco para fertilizante, permitindo maior intensificação, e combinou-se a terra arada intensivamente com áreas de antigo descanso florestal em pastoreio como forma para intensificar a agropecuária. Leguminosas integradas com ração e fonte de nutrientes em rotação também foram integradas nesses sistemas, historicamente, através de inovação por parte dos agricultores. Essa é a história contada por Esther Boserup, uma economista sul-africana que pesquisou toda a história dos sistemas de produção agrícolas ao longo da história. Viu que o que aconteceu com a concentração das sociedades humanas foi isso, foi um desenvolvimento de tecnologias mais intensivas de uso do solo, permitindo alimentar as pessoas vivendo em cidades e em comunidades. Então, o que a gente vê no Brasil agora é que o Brasil não teve essa necessidade, por razões de expansão territorial, de pensar na intensificação de atividade de pastoreio. Então, nós temos pastos que foram abandonados, que foram degradados e que exibem características de falta de nutrientes que não permitem uma intensificação com facilidade, sem um investimento considerável de capital para renovar os pastos e para assegurar essa produtividade que seria necessária no futuro. E
Então, uns estudos mais recentes, que saiu agora, em 2015, pelo Instituto Internacional de Sustentabilidade, que é aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, que foram analisados aqui, estão numa fazenda de 300 hectares, estão superiores ao custo. Então, é antieconômico fazer pecuária nessa tecnologia, mesmo olhando para sistemas intensificados, em que 20% dos pastos sejam intensificados. Então, mesmo com assistência técnica sendo provida, obviamente no business as usual nós temos uma situação pior. Então, somente com grandes produções, né, extensivas, que esse tipo de sistema é rentável. A produtividade, a gente vê que a produtividade do país foi dependente de uma expansão territorial que usufrui da bomba de nutrição obtido dos solos na fronteira. Então, cada vez que você expande a fronteira, a produtividade é permitido de expandir. Antigamente, ele era somente nessa faixa aqui que você tinha uma produtividade adequada e com a migração da pecuária para o oeste, para o norte, você conseguiu manter essa produtividade usando a fertilidade nativa. Tem um processo basicamente daquele descrito na economia clássica, né? Como a fonte de expansão da economia baseada na expansão da margem extensiva. Né? Quando você tem uma margem extensiva, é possível fazer essas coisas, mas tem seus custos por causa da distância, dos fatores externos que são causados. Outro estudo que está ainda em rascunho, eu faço parte do grupo assessor do projeto The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, e está no meio de uma série de estudos, inclusive estudos sobre a questão de custos ambientais associados com a produção animal. E as análises mostram que a produção de carne, particularmente, é um grande fator causador de custos ambientais, particularmente devido à mudança no uso do solo, associada com a abertura de novas fronteiras, e esse bem obviamente ocorrendo no Brasil, né, como maior, né, 5 países que são os maiores produtores de proteína animal do mundo. O Brasil tem o pior perfil em termos de custos externos e principalmente devido justamente à mudança de uso do solo. Então, isso significa desmatamento. E o Brasil, a grande parte, a maioria das emissões de gases de efeito de estufa ainda é oriundo de desmatamento, embora esse tenha reduzido bastante durante os últimos 5, 6 anos. Você tem problemas também associados com a produção de laticínios e de carne de frangos e aves, mas muito menores, e somente associadas com a produção de alimentos de ração, né, associadas com a produção de pecuária leiteira e principalmente de galinhas e frangos. Mas o problema realmente grande associado com a produção de carne é a mudança de uso do solo e a emissão de gases de efeito de estufa. Esses são os dois principais. Poluentes do solo também, mas problema de nitrogênio, mas não é o principal. A expansão territorial de pasto no Brasil é uma coisa espantosa, né? A grande maioria das áreas aráveis do país são cobertas com pasto de vários tipos, né? E esse processo tem expandido e principalmente a expansão
Esse processo de expansão tem ocorrido principalmente no norte e no centro-oeste durante os últimos 30 anos. A gente vê que a expansão exponencial que tem ocorrido no norte, do tamanho do rebanho, de acordo com o censo agropecuário até 2006, que a gente não tem censo agropecuário desde então e não vai ter tão cedo, infelizmente. Mas no centro-oeste também expandindo de uma forma vertiginosa, não tão, assim, não exatamente exponencial, mas retilinear, e nas demais áreas do país basicamente estabilizando, que é uma situação mais apropriada, com a intensificação em várias partes do país, não sujeitos a esse problema de expansão territorial. E a relação entre a expansão do rebanho nacional e o desmatamento está quase, sim, é uma R quadrado muito alto, você pode imaginar. Alguns picos que são assim, meio difíceis de entender, não são diretamente associados com a expansão do rebanho, são afetados por situações macroeconômicas, como o Plano Real, que gerou um grande pico também em 2004. Mas há uma relação, particularmente nessas áreas de fronteira, onde houve o maior crescimento do rebanho nos últimos tempos. Em termos de distribuição do rebanho, a gente vê que há muita produção de menor tamanho. Não é somente uma questão de grande tamanho, apesar daquelas informações que apresentei sobre a falta de rentabilidade dos sistemas. Há muito pequeno produtor, inclusive na Amazônia, que está envolvido com a pecuária, porque não tem realmente muita opção. E tem, voltando aí, você tem muita gente, até mais gente, estabelecimentos que não têm pasto nenhum, que estão alugando pasto de outros, né? E é um rebanho significativo em área alugado, que até se define, em muitos casos, o preço e o valor da produção. Quase o dobro da área de 50 a 200 hectares, que é considerado... Tem muito mais gente nessa faixa menor, mas basicamente são da produção leiteira, imagino, que é muito difícil de produzir. Você vai avançar para mim? Tá bom. Esse aqui saiu numa revista da época, que analisou a relação entre desmatamento na Amazônia e entre diferentes faixas de classe, de tamanho de propriedade, olhando para como que esse tem evoluído, o declínio que ocorreu desde 2004 para o presente no desmatamento foi muito significativo, mas particularmente significativo entre as propriedades de maior tamanho. E os pequenos produtores, eles continuaram. Então, a maior, até em um ano, teve um valor maior de desmatamento dentro de pequenas propriedades menores do que 100 hectares, do que aqueles de 500 a 2.500 hectares. Essa tendência implica que há necessidade de ter uma política pública mais focada na adequação ambiental das propriedades menores, até do que dos maiores. Os maiores se espera que eles se adequam por causa da demanda do Código Florestal de adotar melhores tecnologias. Eles teriam recursos para isso, que eles são mais rentáveis. Para os pequenos produtores, não são rentáveis o suficiente para fazer mais do que tirar o básico de sustento, e precisam de apoio técnico e precisam de tecnologias mais adequadas para esse tamanho. Okay.
Aqui também mostra um trabalho de Ruth de Vries, da Columbia University, olhando para desmatamento, também olhando para a frequência de eventos de desmatamento em pequenas propriedades, muito maior, embora a área desmatada nessa faixa era menor, quase igual número de eventos e área desmatada, enquanto em maiores áreas, embora a área foi maior, teve muito menos eventos. Então, mas esses foram dados antes da queda. A gente vê uma mudança da situação com a queda que ocorreu nos últimos anos. E onde está indo essa carne? A carne de gado produzida no Brasil vai principalmente para consumo interno, 80% mais ou menos da carne vai para. Mas esse crescimento do rebanho na Amazônia tem permitido que você tenha carne suficiente para consumo interno. A qualidade da carne na Amazônia não é das melhores, né? Pé duro, coisa de carne de segunda, etc. Mas também tem carne de boa qualidade por causa da qualidade das forragens. Então, a maioria, olhando para o norte, você vê que há vários estados que têm mais cabeças de gado do que gente, muito mais. Né? 9 vezes mais cabeças em Mato Grosso do que gente. Né? 7 vezes mais em Rondônia. Né? Então, é espantoso, né? Em Santa Catarina tem muito mais porco do que gente. Né? Então, não é surpresa que a gente tenha esse tipo de coisa, mas realmente tem muito gado na Amazônia. O crescimento foi significativo e muitos esse foi um trabalho que nós fizemos com Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, onde eu trabalhei durante um tempo. Olhando para as exportações mundiais de carne bovina, o Brasil conseguiu penetrar esse mercado de uma forma cada vez maior, esse Brasil, a partir desse momento nos Estados Unidos, em que houve uma queda dramática de demanda para a carne bovina americana. Alguém sabe por quê? Ideias? Veterinários. Foi a vaca louca. A vaca louca. Em um dia, caiu completamente. Ninguém podia exportar mais nada. Então, saúde animal, como foi falado na mesa de abertura, é uma questão muito importante para o mercado. A questão do mercado, que os compradores dizem, não vou comprar mais o seu. Né? Até a Rússia e a China fazem isso. Então, os países que compram a carne brasileira são basicamente a Rússia, os países da Europa e os países árabes, porque eles estão procurando carne em pé, que eles podem abater no país de compra. Né? Animal em pé vai para lá e tem o imã que corta a garganta dele e cuida dele para ser feita nos conformes. Então, isso é importante. A carne em pé é crescentemente exportada diretamente do Brasil para lá ou via Venezuela. Venezuela é entreporto. Então, onde vai, esse foi, esqueci o ano dessa aí, basicamente a mesma estrutura. Né? Você vê que Saudis e Egípcia, Irã, há uma troca entre petróleo e gado, né? Exportando gado para receber petróleo. Um pouco sobre a questão de desmatamento. O Brasil particularmente nesse período inicial de 2000 a 2005, foi responsável por metade da perda de floresta tropical no mundo, e muito dessa perda foi devido à expansão da pecuária. A gente vê por quê. Você tem o sistema de transporte que tem sido incrementado, a expansão de
de desmatamento, seguindo as linhas de transporte e as linhas de transporte também sendo os polos de instalação de novos frigoríficos. Então, você tem frigoríficos, hoje em dia, eu estudo nessa região noroeste de Mato Grosso, tem frigorífico em Juína, tem frigorífico que foi instalado pela JBS em Juruena, mas abandonou-se, não sei exatamente porquê, talvez não tinha gado suficiente, ou o preço teve uma queda. Esse foi 2009, agora deve ter mais ainda. Lançando, tem um pouco de visão de como que você continuar expandindo esse tipo de ocupação da Amazônia da forma que ele estava correndo ao longo dos corredores de transporte, você tem esse tipo de perspectiva para o final, meados do século, de redução de áreas protegidas e áreas verdes. Já falei sobre transporte, o mapeamento de pecuária como responsável, é mais ou menos claro que a pecuária é o culpado para essa expansão. Talvez 75%, 80% que se dizem que deve ter sido causado pela pecuária, como o desmatamento da Amazônia. Sim, tem vários motivos para isso. Tem o baixo custo da terra, tem pressão em outras regiões que deslocam sua demanda para a terra para a Amazônia, tem a consolidação de grandes atividades pecuárias através de intensificação, mas mesmo assim supridos por atividades extensivas que requerem ocupar áreas da região de fronteira, e quando você tem uma relação animal hectare de 1,08, você precisa de 1 hectare por cada animal. Não sei exatamente quantos arrobas em média, mas é muito carbono, né? 120 toneladas de carbono por hectare, um animal contribuindo com a emissão de 1.000 toneladas de CO2. Então, é um culpado, né? Vamos dizer, para os problemas ambientais, né? Mas tem potencial para intensificação. E a gente tem que propiciar essas condições para que isso aconteça. Um dos problemas maiores talvez seja o problema da cadeia de suprimento de carne para o mercado. Quem ganha dinheiro na cadeia é o varejo, não é o produtor de boi gordo, não é nem assim, atacado e atacado de cortes ganham na margem, mas a gente vê uma disparidade muito grande sobre a transmissão de lucro na comercialização de carne, que é um dos fatores que certamente afeta a lucratividade e a possibilidade de adotar tecnologias mais avançadas. Próximo. Então, quais são as soluções propostas? Você teria, se continuar com essas taxas de estocagem, não vai dar certo, né? Então, os programas em Embrapa estão procurando alcançar níveis de intensidade muito mais altos. Tem casos de 4, 5 animais por hectare. No Acre, tem sistemas que são associados com melhores práticas, BPA, que a Embrapa Campo Grande tem propiciado, mas tem que haver políticas públicas de financiamento e de apoio técnico para esse processo que atinge não somente grandes produtores de frigoríficos e feedlots, mas também a pequena produção. Você tem somente 6% do financiamento que vai para o setor pecuário na Amazônia, que vai para a reforma de pastos. E o resto vai para comprar mais animais. Então vai mais rebanho, aí vai o quê? 1 hectare, um boi. 1 hectare, um boi. Blá, 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 até acabar com a Amazônia.
Então, a gente não tá adotando tecnologias e financiamentos que são adequados para esse processo. Então, algumas das tecnologias que têm sido incorporadas nos sistemas, misturas inovadoras de gramíneas com leguminosas, que podem reduzir a fermentação entérica, que é assim, o metano sendo talvez tão importante que o desmatamento hoje em dia como fonte de gás de efeito de estufa. Então, como reduzir o arroto do boi? Questão muito complicada. Melhorias no manejo e do cruzamento animal, usando raças de melhor qualidade, e a rotação em sistemas voisin ou semelhante, que permitem que você tenha um retorno a uma produtividade muito maior. E eu acho que esse é quase o final. Não comamos mais carne, por favor. Obrigado. Não sei se temos tempo para perguntas. Ou, tá. Pronto. Aceito perguntas sobre tudo e qualquer coisa que eu apresentei. Então, professor, pessoal, nós vamos abrir para algumas perguntinhas para o professor Peter. Nós também temos a possibilidade de quem está online fazer perguntas. Então, qualquer coisa, as meninas passarão para a gente. Aqui no auditório, alguém teria alguma primeira pergunta? Enquanto vocês pensam, eu teria uma primeira pergunta, professor. Todos os estudos mostram, não só brasileiros, mas como o Banco Mundial, FAO e outras instituições, que o Brasil vai ser um dos grandes provedores de proteína animal nos próximos anos para o mundo. Já somos na carne bovina, na carne de frango, no suíno, e as tendências são que nós participamos cada vez mais desses mercados mundiais. Junto a isso, os líderes agropecuários do país, e isso é um fato, né? Por que nós temos um perfil produtivo muito grande? Também por uma grande disponibilidade de recursos naturais. Água, solo, para produzir. Precisamos disso para produzir essa proteína. O senhor acha, dentro da questão econômica, que nós chegaremos a um dia a colocar o preço desses recursos nos nossos produtos? Porque hoje o mundo não faz isso, né? Então, hoje, o preço da água, o preço do solo, o preço de uma floresta que foi queimada, isso não está embutido no preço do mercado, né? O preço do mercado é o custo de produção ali básico e mais nada. Você acha que um dia poderíamos, porque hoje se fala muito em serviços ambientais, valoração de recursos naturais, mas vamos chegar a colocar isso nos preços? Eu acredito que o problema agora é uma questão de competitividade. Se você não tiver suficiente número de atores que estão adotando tecnologias que vão amenizar os impactos sobre a natureza, o Brasil, para competir no mercado em que os indianos, por exemplo, estão exportando mais carne do que o Brasil, enfim, tem sistemas de produção também problemáticos, você não tem um incentivo no sistema de preços que possa melhorar isso. Aí você tem pressões do lado da demanda que podem criar a necessidade de estabelecer a precificação dos recursos naturais, né, exportados. Particularmente na Europa, acredito que haverá, se não já há uma pressão significativa para melhoria dos sistemas de produção de qualidade, particularmente de fitossanitário, mas também de origem, em termos de manejo de pastos e de intensificação. Então, há bastante esforço por parte até do setor privado, que está tem um programa chamado de disclosure, né? Disclosure florestal e disclosure de pecuária, que está promovendo que aqueles grupos
de grande porte de investidores que têm investimentos no setor agropecuário, de compra e transformação de produtos agropecuários, não comprem produtos oriundos de desmatamento, por exemplo, ou que não vêm oriundos de sistemas que não são adequados, não tem CAR, não tem conformidade ambiental definido. Então, esse representa uma parte importante, embora uma parte significativa na China, na Rússia, nos países árabes, não estão muito preocupados com isso. Então, vão continuar comprando, seja bonitão ou não. Né? Aí a questão é realmente a questão de competitividade e de ampliar o espectro de adoção de tecnologias mais adequadas entre todos os países que são responsáveis por esses problemas. Ok. Perguntas, pessoal? Uma pergunta aqui. Não sei se tem algum microfone para que todos ouçam e também para a transmissão online. Bom dia, professor. Bom, eu observei muito bem aquele mapa, que ele é uma animação que vai de 2004 até exatamente da Amazônia. A gente está passando hoje no mundo, falando da questão do El Niño, que está vindo cada vez mais forte. As mudanças climáticas, principalmente que eu lembro, início do ano, no Rio Madeira, teve uma cheia nunca tão registrada, tão alta quanto foi. Então, isso pode interferir diretamente nessa questão da criação do gado. Como é que vai ser? Porque, como foi nos Estados Unidos a questão da vaca louca, em 2004, que deu aquela queda, pode ocorrer no Brasil isso? Porque no norte a gente vai ter questões de cheia, sul, sudeste e centro-oeste, questões de seca. Isso a gente pode ocorrer uma queda dessa estrondosa também? Eu não sou climatólogo para saber, mas não somente teve uma cheias periódicas, mas também tem secas periódicas. Até grande parte da Amazônia tem sido enfrentado secas significativas que sugerem que haveria a perspectiva, como é a hipótese científica, de que a Amazônia passe por uma savanização, em que você teria uma conversão de áreas que hoje estão em floresta para savana aberta, em que se teria muito menos biomassa, também teria muito menos muito menos proteção de carbono na Terra. Teria, sim, a partir desse processo, teria tido uma redução no carbono terrestre e uma ampliação ainda mais do carbono na atmosfera. Então, seria mais uma contribuição a esses fatores que são tudo interligados em looping, que vão afetar essa questão. Então, a falta de água é uma consequência dessas mudanças globais. Também afeta áreas que tem microclimas que são afetados por esses fatores. Mas um dos grandes estudosos do processo planetário afetando essa região amazônica e os impactos sobre o Brasil, Antônio Nobre, escreveu um trabalho ano passado em que ele, analisando a mudança nos rios voadores, que são chamados de grandes massas de umidade que flutuam sobre a Amazônia e que são responsáveis por grande parte da precipitação no sul e sudeste e norte da Argentina, que você, perdendo essa área de cobertura florestal, continuando desse taxa que foi registrado nos início dos anos 2000,
você teria um impacto muito significativo sobre a agropecuária de outras partes do país e outros países da América Latina e até em outros países do norte. Ok, então uma última pergunta para fecharmos essa primeira palestra, e ela vem de forma virtual do Gustavo de São Paulo. Agradecemos aí o Gustavo está nos acompanhando. A pergunta é o seguinte, professor: tendo em vista que o aumento do deflorestamento está atrelado ao aumento do rebanho bovino, o governo brasileiro já tem políticas públicas para reverter esse quadro? Se há essas políticas, quais estão em vigor? Eu diria que o Brasil tem tido muita eficácia em implementar uma política de comando e controle que tem reduzido dramaticamente o nível de desmatamento que está ocorrendo na Amazônia. Desde 2004, aquela curva declinante, teve um pico em 2004, então qualquer coisa menor seria um declínio, mas esse declínio tem sido mantido. Então, a Isabela Teixeira fazendo festa quando foi mantida esse nível relativamente baixo, embora teve durante os últimos 2 ou 3 anos umas flutuações para cima, para baixo, para cima. Não se sabe exatamente até que ponto esse controle tem sido eficaz, mas certamente não está em 24 mil quilômetros quadrados, que foi o efeito em 2004. Está em nível de 5 mil. 5 mil é muita terra, muita floresta sendo desmatada. Não é pouca coisa, não. É uma das maiores taxas de desmatamento do mundo ainda. Então, pode-se vangloriar que esse é um grande feito, mas ainda há muito para ser feito. E uma parte do que tem que ser feito são a adoção de políticas que são mais rigorosas e que se incorporam não somente o comando e controle com polícia e metralhador na mão, batendo na porta, fazendo e colocando as pessoas, multando as pessoas. As multas são pagas, 2% das multas são pagas de desmatamento na Amazônia. É uma coisa ínfima, né? Essa política de controle sozinho não é eficaz o suficiente. Tem que misturar as políticas de uma forma mais integrada com as políticas econômicas. O crédito, que como eu falei, o crédito vai basicamente para a expansão do rebanho, não vai para a melhoria do rebanho, não vai para a melhoria dos pastos ou reforma dos pastos, vai para a cerca e gado. Então, vai expandir. Né? Então, o crédito é um grande efeito. Né? Você tem agora uma política pública interessante que mostra, que define que sem a adequação ambiental, sem a licença do CAR, um pecuarista não deveria ter acesso a crédito. Se esse realmente segura o crédito, não sei ainda, mas pelo menos está na lei. Agora, a adequação pelo CAR é só um passo preliminar. Ele só define o que deveria ser feito para recuperar as áreas, para manter as florestas intactas que estão nas propriedades. Tem que haver uma melhoria dos sistemas de produção para poder reduzir as pressões sobre a fronteira. E esse é o desafio que eu acho que ainda tem muito para ser feito. Tem o instrumento de crédito direcionado da Agricultura de Baixo Carbono, ABC, que é o Ministério de Agricultura está promovendo, mas somente 2% do crédito, 3 bilhões de 150 bilhões do crédito vai para essa linha. Então, não é um pingo no barril. É o começo, mas não é suficiente. Tem que mudar a velocidade da adaptação. Obrigado. Ok, professor. Nós agradecemos imensamente a sua participação, os seus conhecimentos que o senhor trouxe aqui. E, para finalizar esse primeiro painel, gostaria de convidar a professora Luísa, aqui da casa, da Universidade Federal Fluminense, para lhe entregar um
singelo certificado. Professor, o senhor pode ir ali? Isso, uma foto.